bem, vamos lá entender um pouquinho a respeito, né, da taxa de desemprego e vamos falar um pouquinho para você também da lei de Okun, ok? Vamos lá então, vamos para o nosso gráfico. Bom, nessa nossa aula, a gente vai começar a tentar entender um pouquinho, porque nas nossas aulas passadas nós estávamos falando a respeito do trade-off lá da curva de Phillips, e agora a gente tem que tentar entender, na verdade, o que é a nossa taxa de desemprego, a lei de Okun e os custos do desemprego, além, obviamente, de o que mede a nossa inflação. Então vamos lá. Nós sabemos que de todos os indicadores macroeconômicos, o emprego e o desemprego são os mais diretamente sentidos pelas pessoas. Em termos macroeconômicos, os objetivos são o emprego elevado, que é a contrapartida do desemprego reduzido. A primeira pergunta, então, é o que é a taxa de desemprego? Então, vamos lá. A taxa de desemprego é a percentagem da população ativa que está desempregada. Mas a pergunta é, o que é a taxa da população ativa? Então, a população ativa inclui todas as pessoas empregadas e todas as que estão desempregados, porém, e aqui eu queria chamar muito a sua atenção, à procura de emprego. Portanto, ela exclui todos os que não estão empregados e que não estão procurando emprego. Lembrando a você, então, que a taxa de desemprego reflete, assim, o estado do ciclo econômico. Quando o produto se reduz, a procura por trabalhadores diminui. Resultado, a taxa de desemprego tende a aumentar. Dessa primeira parte, então, nós vamos poder chegar a uma conclusão extremamente importante. Na verdade, nós consideramos aí como a PEA, lembrando a você, né, que a PEA é a população economicamente ativa, como aquela população que se encontra empregada ou ainda desempregada, mais a procura de emprego. Ou seja, nada a impede de ocupar o emprego a qualquer momento, dado que ela se encontra à procura. Mas não faz parte da população economicamente ativa aquelas pessoas que, por um motivo qualquer, tenha, na verdade, desistido ou não queira participar do mercado de trabalho. Poderíamos citar, por exemplo, sem qualquer tipo de preconceito, as donas de casa, os aposentados que não mais trabalham, né, e por aí vai. Ora, quando nós pensamos em termos de população total, eu quero te lembrar que ela inclui o conjunto das pessoas nacionais ou estrangeiras estabelecidas de forma permanente no território econômico do país. Portanto, mesmo que essa pessoa se encontre temporariamente ausente. Então, nós sabemos aí, né, que nós temos a população ativa mais a população inativa, forma, portanto, aquilo que nós chamamos de população total. Assim, a gente pode, então, pensar a população dentro da idade ativa. Lembrando, então, a você que a população em idade ativa é aquela população, com condições potenciais para trabalhar. Não é consensual a definição entre as diferentes entidades de produção de estatística, mas normalmente é identificada como a população entre os 15 e os 64 anos de idade. Já a população inativa seria o conjunto de indivíduos com idade mínima especificada, 15 anos, que no período, né, de referência constituem a mão de obra disponível para a produção de bens e serviços e que entram, portanto, no circuito econômico.
população ativa, então, é a população empregada mais a população desempregada mais a procura de emprego. A população inativa inclui o conjunto de indivíduos, qualquer que seja a sua idade, que no período de referência não podem ser considerados como economicamente ativos, isto é, não estão empregados nem desempregados, porque não estão à procura de emprego. A taxa de atividade ou taxa de participação, então, será igual à população ativa dividida pela população em idade ativa. Desempregado é o indivíduo com idade mínima especificado, 15 anos ou mais, que no período de referência se encontrava simultaneamente nas seguintes situações: não tem trabalho remunerado nem qualquer outro, está disposto para trabalhar num trabalho remunerado ou não, e que tenha procurado um trabalho, isto é, tenha feito diligências ao longo de um período especificado para encontrar um emprego remunerado ou não. Desempregado de longa duração é o trabalhador sem emprego disponível para o trabalho e à procura de vaga de trabalho há 12 meses ou mais. Portanto, a taxa de desemprego me é dada pela população desempregada dividido pela população ativa e a taxa de emprego pela população empregada dividido pela população em idade ativa. Nós podemos, então, observar a taxa de desemprego no Brasil nos últimos meses, né, referentes, assim, né, ao ano de 2010, fronteira, né, com o início de 2011. Observe aí que no mês de fevereiro a taxa de desemprego chega a 7,4, estabelece uma trajetória declinante à medida que a economia cresce. Você se recorda que no ano passado o Brasil cresceu em 2010 positivamente 7,5%, enquanto que a nossa taxa de desemprego em dezembro foi medida em 5,3%. A média, né, desse nosso ano, se não me falha a memória, ficou em torno de 6,3%. No entanto, a partir de janeiro, o desemprego sobe. E a pergunta é, por quê? É porque, na verdade, nós temos dois tipos de desemprego. Um que nós chamamos de estrutural, que é o desemprego que está na estrutura da economia, ou seja, na forma como a economia está organizada, e a tendência ao processo, né, de mecanização e informatização gera em determinados setores um emprego estrutural, mas também um desemprego estrutural. Exemplo, nós temos um emprego industrial para a população que, na verdade, trabalha com informática ou ainda na área de TI como um todo, e nós temos desemprego, né, estrutural, por exemplo, para as pessoas que trabalham no meio bancário, que passa por um processo acelerado de informatização. Mas eu tenho um segundo tipo de desemprego que nós chamamos de conjuntural. E o desemprego conjuntural, ele depende do conjunto de condições da economia num dado momento. Ou seja, normalmente em datas festivas, como, né, o Natal, eu tenho um aumento, né, do emprego conjuntural. Porém, quando termina as festas de final de ano, a tendência é que eu tenha uma redução do emprego conjuntural, ou seja, aumenta-se as taxas de desemprego. Se nós pegarmos aí a distribuição do desemprego nos Estados Unidos entre 1982 e 2000, você vai perceber algumas questões interessantes. As pessoas que abandonaram o emprego, que em 82, momento de crise, era 0,8, caiu para 0,5 nos anos 2000. Nova entrada no mercado de trabalho, que era 1,1, caiu para 0,3. Aí você fala, por quê? Porque, na verdade, essas pessoas entraram de novo, né? Ou seja, de 2,2, caiu para 1,3, e, na verdade, o fundo de desempregados de 5,7 caiu para 1,8. Portanto, nós temos aí algumas questões interessantes
Porque quando nós falamos a respeito de taxa de desemprego, né, não fica muito claro se essa taxa de desemprego é para o conjunto de toda a população ou ainda, né, se refere àquelas pessoas que estariam em idade ativa e relacionadas, portanto, a uma população economicamente ativa. É importante que você saiba as distinções para que quando nós analisarmos, né, na verdade, os agregados macroeconômicos, nós tenhamos uma clareza a respeito daquilo que nós estamos falando. Taxa de desemprego, então, será, na verdade, um referencial. Da mesma maneira que nós podemos considerar a população economicamente ativa como um outro referencial, que são aquelas pessoas que estão, na verdade, empregadas ou à procura de emprego, ou seja, nada lhe impede que ela alcance um emprego no momento atual, e ainda teremos a população economicamente inativa, que são aquelas pessoas que por qualquer tipo de motivo, que pode ser um motivo pessoal, coletivo, ou ainda ser uma situação de inabilitação, como por exemplo, né, a baixa escolaridade, e aí você não quer procurar emprego, ou ainda uma doença física ou mental que a incapacite para o mercado de trabalho, essa pessoa então será considerada uma pessoa inativa. Da mesma maneira que os adolescentes, que normalmente tenham menos de 15 anos, também serão considerados população economicamente inativa. Lembrando apenas a você que a legislação brasileira permite que dos 14 aos 16 anos se trabalhe, mas na condição de aprendiz. E a partir dos 16 anos, aí sim, como um trabalhador formalizado em condições absolutamente normais de registro, portanto, de vínculo empregatício. Ok? Um forte abraço para você, então. A gente se encontra na próxima aula.